Ao voltar para casa após a cirurgia, o marido chamou a esposa para conversar na cozinha. Ela imaginava ouvir muitas coisas, mas jamais aquilo. E quando ele finalmente revelou o que havia escondido por 14 anos, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Bem-vindos! Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Aline, precisamos conversar. E é sério. Aline olhou para o marido com um olhar inquieto. O coração parecia apertado por uma mão de gelo. Ela mesma queria conversar com Marcelo desde antes daquela crise que o levou. Um homem saudável e ainda jovem para o hospital por tanto tempo. No início, nem estava claro se Marcelo sobreviveria. Foram dias muito difíceis e tensos. Aline quase não dormia, só pensava no marido, estremecia a cada telefonema, com medo de que fosse o hospital com más notícias. Mas tudo se resolveu. Da UTI, Marcelo foi transferido para a clínica geral. E hoje, finalmente, chegava a tão esperada alta. Para a ocasião, Aline tirou um dia de folga no trabalho. Queria buscar Marcelo pessoalmente e levá-lo para casa. Por um momento, esqueceu todos os pensamentos de que aquele homem, talvez ou quase certamente, não lhe era fiel. O importante era que ele tivesse sobrevivido. O coração, quem diria? Marcelo sempre foi forte e cheio de energia. Praticava esportes, jogava futebol, ia à academia, corria pelas manhãs de verão no parque do bairro. Em resumo, mantinha a forma física. Ele também tentava incluir a esposa nessas atividades, mas Aline, sinceramente, sentia preguiça. E ainda por cima, Marcelo ia ao médico regularmente, fazia check-ups preventivos periódicos, controlava o estado de sua saúde. E agora, de repente, isso. Para Aline, Marcelo sempre pareceu uma rocha, um muro de pedra, o homem mais forte e invulnerável do mundo. Ao lado dele, ela sempre se sentia calma e protegida. Foi exatamente assim que o marido a conquistou, muitos anos atrás. Eles se conheceram em um restaurante, onde, por acaso, comemoravam a festa de fim de ano das empresas em que Marcelo e Aline trabalhavam. No início, os dois jovens nem se notaram. Cada um se divertia com seus colegas, até que se encontraram na pista de dança, se olharam nos olhos, sorriram e, desde então, nunca mais se separaram. Foi aquele tipo de amor à primeira vista. Marcelo já vivia sozinho na época. Ele era, de fato, muito mais maduro do que Aline, embora a diferença de idade entre os dois fosse de menos de um ano. Marcelo cresceu no interior e, já aos 15 anos, se mudou para a capital, entrando numa faculdade técnica de informática local. Depois vieram a universidade, o serviço militar, o emprego numa empresa de prestígio. Marcelo conquistou muito. Quando conheceu Aline, já tinha apartamento, carro e uma boa quantia guardada no banco. Ele claramente sabia ganhar dinheiro e também sabia administrá-lo. Prático, organizado, inteligente, com um homem assim, ninguém se perdia. Aline valorizava muito isso no marido, a confiabilidade dele e aquela sensação de segurança e tranquilidade que ele lhe proporcionava. Porque antes de conhecer Marcelo, a vida de Aline não era exatamente difícil, mas era, sem dúvida, muito pior. À primeira vista, a família dela parecia bastante decente. A mãe era contadora numa fábrica local, o pai era policial. Só que o pai bebia, e quando bebia, se transformava num verdadeiro tirano. Insultava a esposa e a filha, jogava objetos pela casa. E se chegasse do trabalho bêbado e dormisse cedo, depois passava a noite inteira andando pelo apartamento, ligando a televisão e as luzes, fazendo barulho com a louça, batendo as portas dos armários, impedindo que a esposa e a filha dormissem. Se a esposa tentasse conter o marido fora de si, ficava ainda pior. Começavam sermões intermináveis, cheios de insultos e ameaças de abandonar o emprego. E o que vocês vão fazer sem o papai, sem o dinheiro do papai? Claro que era difícil para Aline aguentar tudo isso, com sua natureza sensível e ansiosa. Mas o que ela podia fazer?
Aline pediu muitas vezes para a mãe se divorciar do pai, mas a resposta era sempre a mesma. Seu pai é um bom homem quando não bebe, não tem igual. E o apartamento é de 2 quartos. Não dá para dividir em 2 apartamentos menores. Teríamos que ir para um albergue, e quem sabe lá os vizinhos seriam ainda piores. É sorte, sabe? E não temos dinheiro para complementar a compra de um apartamento separado, mesmo que pequeno. Então não tem jeito, todo mundo vive assim. São só as dificuldades da vida. Por muito tempo, Aline realmente acreditou que aquilo era normal, que ela mesma era uma espécie de princesa mimada demais, que queria que tudo fosse do jeito dela, e ainda tratava mal o pai que o sustentava. O pai, é verdade, ganhava mais do que a mãe, mas, primeiro, ainda era pouco dinheiro. Segundo, a maior parte ele gastava bebendo com os amigos, depois voltava embriagado e transformava a vida da família num inferno, descarregando em todos a raiva acumulada contra o mundo e a vida. E eles aguentavam, porque não tinham para onde ir. Às vezes, Aline pensava que era melhor viver na pobreza total, mas em paz. Ela voltava sempre às conversas com a mãe sobre o divórcio, mas a resposta era sempre a mesma cantiga. O pai era bom, só estava confuso. Ficar sem teto era assustador. O dinheiro do salário dele fazia falta para viver. E então, o pai perdeu o emprego por beber no próprio local de trabalho. Os chefes ignoraram por muito tempo aquele hábito do funcionário. Ele chegava de ressaca, atrasado, é claro, e ainda bebia ali mesmo. Mas daquela vez um fiscal o flagrou, e ele foi demitido sem direito a retorno, com aquela marca que ficava no histórico e impedia a recontratação. E foi aí que o inferno realmente começou. Agora o pai bebia sem parar, já que nem precisava mais ir trabalhar. Os olhos dele sempre turvos, ardendo de raiva. O rosto ficou cinzento e sem vida. O mais terrível foi que o pai começou a delirar e a ver coisas que mais ninguém via. Mesmo assim, se recusava terminantemente a ir ao médico. E como a mãe sofria quando tentava convencer o marido a consultar um médico. Mas essa agora? Pensa que eu não sei que vocês querem me internar no hospício? Para viverem por aqui sem minha vontade? Nem pensar. O pai acabou indo ao hospital de qualquer forma. A ambulância o recolheu da rua. Ele caiu no caminho de casa depois de uma confraternização animada na casa de algum amigo de bebedeira e ficou ali estendido por um bom tempo. As pessoas passavam, talvez, mas não davam atenção. Aquilo já acontecia com frequência com aquele homem, não chegar em casa. Os vizinhos já estavam acostumados. Está ali largado, vai dormir e depois volta para casa. O tempo está quente, não vai congelar. Acabou sendo um ataque cardíaco. Alguém chamou a ambulância. Os médicos chegaram a tempo. O pai ainda estava vivo, chegou a passar um tempo na UTI. Mas depois, foi isso. O coração não resistiu. Aline ficou atordoada com a notícia. Sentiu pena do pai. E ao mesmo tempo sentiu alívio porque tudo havia terminado. Não haveria mais bebedeiras, gritos de embriaguez, noites sem dormir. E a menina estava certa. Começou então uma vida completamente diferente para ela. Com a mãe, Aline vivia em paz e tranquilidade. A jovem entrou na universidade, se formou, conseguiu um emprego, mas no fundo quase nada mudou em sua vida. Ela continuou morando no apartamento dos pais, com a mãe, em seu antigo quarto de infância, e isso lhe convinha perfeitamente. As amigas namoravam, casavam, depois, uma atrás da outra, começaram a ter filhos, mas Aline sentia que estava bem assim, em paz, confortável. Claro que, vez ou outra, o coração ansiava por algo desconhecido, e então ela ia a algum encontro. Geralmente, poucos encontros bastavam para confirmar que aquilo tudo não era para ela. Cada um daqueles jovens, no fim, parecia perigoso de algum jeito, e isso a afastava deles. Ela gostava de viver em paz, mas em cada possível parceiro acabava enxergando, de algum modo, a figura do pai. E se ele também começar a se comportar assim? Por sinais quase imperceptíveis, Aline tirava conclusões sobre os conhecidos dos sites de relacionamento, e algo sempre a deixava em alerta. Só uma vez,
Aline namorou por 3 meses inteiros com Rodrigo. Ela gostava dele. Ele era calmo, quieto, fácil de entender. Chegaram até a viajar juntos à capital por 4 dias. Se divertiram muito naquela viagem. Parece que, naquele período, Aline se sentiu pela primeira vez adulta e feliz. Mas depois, numa festa de aniversário de um amigo em comum, Rodrigo ficou bêbado. E naquele estado pareceu a Aline muito parecido com o pai. E então veio a separação. Aline não conseguia se relacionar com alguém que ameaçasse sua vida tranquila e silenciosa. Mesmo que não muito empolgante ou interessante, mas ao menos confortável e previsível. Aline já tinha tido o suficiente de turbulências familiares na infância. Não queria repetir aquilo. Todo mundo já está casado e você continua sozinha, lamentava-se a mãe. Olha para alguém também. Encontre um bom rapaz. Já estou sonhando com netos. Aline sempre se espantava com a mãe. Ela mesma fora muito infeliz no casamento, mas ainda assim insistia em empurrar a filha para o mesmo caminho. Mas com Marcelo tudo foi diferente. Aline sentiu quase imediatamente que ele era o homem certo para ela. Era calmo, fácil e agradável estar com ele. E quando ele a olhava com aquele jeito atento e gentil, tudo dentro de Aline se enchia de felicidade. Eles se casaram, mudaram-se para a casa de Marcelo. Aline adorava tudo na vida deles juntos, absolutamente tudo. Especialmente o fato de que Marcelo não bebia nem mesmo em festas, e não fumava. Ele, de fato, tentava manter um estilo de vida saudável. Ia a bares e clubes com os amigos, mas sempre mantinha a cabeça no lugar. Acontece que isso era possível, sim. Por isso Aline considerava o marido perfeito. Marcelo cuidava de Aline. Ele sempre a apoiava em tudo. Ao lado dele, ela se sentia mais forte e confiante. Foi justamente Marcelo quem convenceu a esposa de que ela conseguiria mudar de profissão. Aline sonhava a vida inteira em trabalhar com crianças, mas por insistência da mãe, escolhera uma profissão prática e procurada: contabilidade. E, de fato, contadores eram necessários em qualquer empresa. Aline nunca teve problemas para encontrar emprego. Mas e o sonho? Para a mãe, sonho não era o mais importante. Era mais importante saber ganhar o pão de cada dia. Mas Marcelo pensava diferente. Para ele, a pessoa precisava se apaixonar pelo que fazia. Só assim alcançaria o sucesso. E se fosse trabalhar como quem vai para um cárcere, que vida seria essa? Eles passavam tanto tempo no trabalho que era preciso fazer algo que tocasse a alma. Aline queria ser fonoaudióloga e Marcelo até encontrou cursos para ela. Meu salário já é suficiente para nós dois e eu preciso de uma esposa feliz ao meu lado, não de uma mulher amargurada por um trabalho que não ama. Então pensa bem, é por você mesma que estou insistindo. Pode discordar, claro, mas pense se realmente vale a pena discutir isso. E Aline se formou em fonoaudiologia, embora muitos, inclusive a mãe, considerassem aquilo uma bobagem. Que absurdo! Você tem uma profissão excelente, trabalhe e ganhe experiência. Olha a filha da dona Marlene, também é contadora, e ganha tão bem. Comprou um carro caríssimo com o próprio dinheiro. Mas Marcelo apoiava a amada, e ela se fortalecia com a fé dele em seu sucesso. E assim foi. Aline se formou e começou a trabalhar como fonoaudióloga. No início, como auxiliar de uma profissional experiente, depois passou a atender por conta própria. Alugou um consultório, fez propaganda e os clientes começaram a chegar. Marcelo se alegrava sinceramente com o sucesso da esposa e ela era muito grata pela fé e pelo apoio dele. No fim, Aline encontrou aquilo que realmente lhe interessava. Como Marcelo previra, no trabalho que amava, ela alcançou sucesso. Hoje Aline é uma fonoaudióloga muito procurada. Tem uma renda digna, mas o mais importante não é isso. Ao longo dos anos de prática, ela conseguiu ajudar muitas crianças, inclusive casos bastante complexos. E é disso que Aline realmente se orgulha. Só uma coisa ensombrecia a felicidade do casal. Eles não tinham filhos, embora ambos sonhassem com uma família grande, com pelo menos 3 herdeiros. Como pessoas conscientes, fizeram exames completos.
Com Marcelo tudo estava perfeitamente bem, mas em Aline foram encontrados problemas sérios. Cada diagnóstico, isoladamente, poderia ser superado, mas juntos levaram a consequências quase irreversíveis. Mesmo assim, Aline insistiu. Fez tratamentos, tentou fertilização in vitro, mas nada dava certo. Esperanças e decepções, dor e lágrimas. A impossibilidade de ser mãe pesava muito sobre ela, e ainda sentia vergonha diante de Marcelo. Dele teria saído um pai maravilhoso, bem diferente do que Aline tivera. Marcelo queria um filho, de preferência, um menino parecido com o pai, como duas gotas de água, porque homens assim deveriam existir em maior número no mundo. Mas o destino decidiu de outra forma. Nada deu certo com os filhos para o casal. Aline sofria muito com isso, mas o próprio Marcelo não se deixava abater. No início, buscou com entusiasmo médicos e novos tratamentos para a infertilidade, mas depois, percebendo o quanto isso sofrimento causava à esposa, ele mesmo propôs deixar de lado a busca pela paternidade, para simplesmente viverem para si mesmos, aproveitando a vida e um ao outro. Aline concordou. Ela também já estava cansada dos infinitos procedimentos médicos. Naquela época, viajaram muito pelo mundo. Impressões marcantes e novos lugares distraíam e divertiam. E Marcelo estava sempre ali, tão alegre e amoroso, tão atencioso e compreensivo. Bastava Aline ficar triste, e ele logo a abraçava, e tudo aquilo passava para segundo plano. Aline se sentia bem e tranquila. Era assim que os abraços do marido agiam sobre ela. Além disso, Aline tinha seu próprio trabalho, um trabalho importante, que ela amava, e que, o que não era pouco, era bem remunerado. Mesmo assim, de forma voluntária, como caridade, Aline também ajudava crianças de famílias pobres. Simplesmente não conseguia ignorar o sofrimento dos outros, e as vitórias daqueles pequenos pacientes lhe davam uma alegria especial. Tudo estava bem, simplesmente maravilhoso. Aline sabia que tivera muita sorte na vida ao encontrar um homem tão maravilhoso. Era uma grande felicidade, mas um dia recentemente, Aline viu o marido por acaso no centro da cidade, justamente quando na véspera ele dissera que partiria para mais uma viagem de trabalho. A princípio, Aline pensou em chamá-lo. Talvez o voo tivesse atrasado ou os planos tivessem mudado. Era justamente seu horário de almoço. Eles poderiam se sentar juntos em algum café. Diante da expectativa de passar um tempo maravilhoso com o marido, e ainda por cima de forma tão inesperada, borboletas voejaram no estômago de Aline. Mas então aconteceu algo bastante estranho e até assustador. Do carro de Marcelo, atrás dele, saiu uma mulher, uma loira bonita, mais ou menos da idade dos dois, e depois dela apareceu um garoto adolescente, de uns 15, 16 anos. E Marcelo sorriu para o garoto de um jeito carinhoso, íntimo, como se fossem da mesma família, fez uma piscadela para ele. O garoto disse algo sorrindo, e os três foram juntos para o shopping. De fora, o trio parecia uma família feliz e unida. A cabeça de Aline chegou a girar. Como entender aquilo? A mulher respirou fundo e discou o número do marido. Ele atendeu quase imediatamente. Oi, como você está? Aline teve que fazer um grande esforço para fingir total ignorância. Já cheguei ao destino, sim, o avião acabou de aterrissar, tudo bem. Marcelo mentiu e com tanta naturalidade, tanta facilidade, talvez ele já mentisse antes. Sempre tivesse mentido. Era como um desastre. Quando você volta para casa? Em uns 3 dias, questões de trabalho, você entende. Bom, isso eu entendo. Você sempre tem coisas para fazer. O que se há de fazer, o trabalho é assim. Bom, está bem ruidoso aqui. Te amo. Um abraço. Tchau. De volta para casa, Aline pensou muito no que tinha acontecido. É claro que não conseguiu fechar os olhos a noite inteira. Na cabeça, fervilhavam os mais variados pensamentos. A mulher tentava encontrar alguma explicação razoável para aquilo, mas nada lhe vinha à mente. Que explicação poderia haver? Marcelo tinha um caso com outra mulher, aquela loira mesmo. E o adolescente? Será que era filho dele? Mas por quê?
Por que Marcelo nunca mencionara a existência de uma criança? Talvez ele mesmo tivesse descoberto há pouco tempo. Acontece às vezes. Ou então, Aline se lembrou de uma conversa antiga. Eles tinham começado a namorar e a se conhecer havia pouco tempo. Tudo começara quando os dois assistiram a um filme no cinema. Depois, é claro, comentaram o que tinham visto. No filme havia uma trama interessante. Um homem dividido entre a ex-mulher e a namorada atual. As duas mulheres manipulavam o pretendente. No fim, ele deixava as duas, o que deixava os espectadores bastante satisfeitos. Para mim, homem que já teve família é tabu, disse Aline na época. Com isso não se constrói felicidade. Por que isso? Se surpreendeu Marcelo. Eu conheço muitos exemplos do contrário. Porque ex-mulheres e ex-filhos não existem, suspirou Aline. A pessoa fica sempre ligada de coração a eles, especialmente ao filho, e a ex-mulher pode, a qualquer momento, tentar trazer de volta o pai dos filhos para a família. Não quero isso. Viver pisando em ovos. E veio uma discussão. Marcelo insistia em sua posição. Afirmava que não havia nada de errado em construir a vida com uma pessoa divorciada. Garantia que ele mesmo poderia aceitar com facilidade um filho que não fosse seu, como se fosse próprio. Eu me casaria com você mesmo que você fosse mãe solteira de vários filhos. Que diferença faz? Mas Aline continuava afirmando que aquilo era errado, que talvez servisse para alguns, mas para ela era totalmente inaceitável. Depois, é claro, mudaram de assunto. A discussão estava ficando tensa demais para os dois. Marcelo sempre sabia o momento certo de fazer uma piada ou desviar a atenção do interlocutor, para que a conversa não chegasse a algo negativo. Mas, com o tempo, eles voltaram ao assunto, não de propósito, mas quando o tema vinha à tona naturalmente. As posições não mudavam. Marcelo insistia em seu ponto de vista. As pessoas, depois do divórcio, não eram tão diferentes assim. Aline repetia o seu. Como assim não são diferentes? E o vínculo emocional com o ex-parceiro? Eles passaram tanto tempo juntos, e o sentimento pelo filho, que continua sendo sempre o mais querido, e a divisão de bens, no fim das contas, também é importante. E agora aquela cena estranha. Marcelo, a mulher, o garoto adolescente, pareciam uma verdadeira família, unida e harmoniosa. Nem dava para dizer que os pais viviam separados. Quanto mais Aline pensava sobre o que tinha visto, mais se convencia de que Marcelo havia sido casado. Bem, talvez não exatamente casado. Marcelo nunca havia mencionado qualquer casamento anterior, nem um relacionamento do qual pudesse ter surgido um filho. Mas, mesmo assim, certamente ele e aquela mulher tinham vivido juntos por algum tempo e eram muito, muito próximos, porque tinham um filho. Aline já não tinha a menor dúvida de que o garoto visto na rua era filho de Marcelo. Eles se olhavam, sorriam um para o outro, como pessoas mais próximas e queridas que existiam. As lágrimas vieram aos olhos de Aline. Não bastava Marcelo ter uma família, ainda era um mentiroso. Tantos anos escondendo isso da esposa, com tamanha habilidade. Um verdadeiro ator. Com que facilidade ele mentira na véspera. Disse que estava no aeroporto, justo quando Aline o encontrara no shopping com a ex-esposa, ou companheira, mais provavelmente, e o filho. E filhos, como se sabe, nunca deixam de ser filhos. Aline respirou profundamente. Pensou bastante e escreveu uma mensagem para o marido. Não quis ligar. Certamente sua voz tremeria e Marcelo entenderia tudo. Não queria explicar tudo naquele estado emocional, sem se preparar antes. Oi, estou com saudade. Como você está? A resposta veio quase instantaneamente. Eu também estou com muita saudade, te amo e espero nosso reencontro. Aline riu amargamente. Ah, está com saudade. Ele estava com saudade enquanto curtia a companhia de uma mulher jovem e bonita e de seu próprio filho. Duvido muito. Aline pensou de novo. Bom, eles discutiam vez ou outra sobre segundos casamentos, e Aline sempre deixava sua posição bastante clara. Mas isso não era motivo para esconder algo assim dela. Marcelo não podia ter levado tão a sério suas palavras,
O que ele fez foi uma mentira. Isso não se faz. Ele deveria ter avisado e deveria encontrar o filho com mais frequência. Devia ter me contado a verdade logo, Marcelo. É claro que Aline não ficaria encantada com a notícia, mas teria aceitado. E Marcelo não podia não saber disso. Ele sempre a entendia tão bem. O garoto poderia visitá-los. Aline participaria da criação dele. Era, afinal, filho de sangue do homem que ela amava. Como seria diferente? Certamente encontrariam um jeito de se entender, fariam amizade. Aline sempre soube lidar bem com crianças e Marcelo sabia disso. Então, qual era o motivo? Por que esconder? A resposta tomou forma na cabeça dela sozinha. Porque o assunto, claramente, não era só sobre o filho. A mãe dele, certamente entre ela e Marcelo, ainda não havia esfriado tudo. Certamente, usando as viagens de trabalho como desculpa, ele passava a noite na casa dela, não só por causa do filho. O coração de Aline se apertou de medo e ciúme. Sim, ciúme, um sentimento horrível. Para não enlouquecer de vez, Aline ligou para a amiga. Lúcia sempre a entendia. Além disso, Lúcia também tinha passado por um divórcio difícil. O marido da amiga, um empresário de sucesso, a traía o tempo todo. Lúcia sabia e aceitava, porque o amava. Mas um dia, uma das amantes tomou seu lugar. O empresário expulsou Lúcia da casa luxuosa, embora tenha pago uma indenização. A amiga sofreu muito com aquele golpe, sentindo-se traída, descartada e inútil. Aline esteve ao lado dela, consolando, apoiando. E ainda assim, Lúcia conseguiu se reerguer. Levantou a cabeça e seguiu adiante. Chegou até a entrar num relacionamento sério novamente, dessa vez, ao que parecia, com alguém realmente correto. Embora quem poderia saber sobre esses homens? Marcelo também parecia honesto e fiel. E olha o que escondia. Ao escutar a amiga, Lúcia disse algo que Aline não esperava ouvir. A história é estranha, sim, mas não tire conclusões precipitadas. Talvez você esteja errada, ainda não está nada claro. O quê? Se espantou Aline. Pensei que pelo menos você fosse me apoiar. Apoiar não significa concordar com tudo o que a pessoa diz. Você está dominada pelas emoções agora e não vê outra explicação possível, mas pode ser tudo bem diferente. Como assim diferente? Exclamou Aline. Que outra explicação poderia haver? Sei lá, vai ver, insistiu Lúcia. É estranho que ele, sonhando tanto com um filho, não tenha te deixado para ficar com a mulher que lhe deu um filho. Vocês não têm filhos. O divórcio seria simples e lógico, mas ele continua com você, então não tire conclusões precipitadas. Te digo isso como amiga próxima. Primeiro você precisa falar com ele. Eu queria ligar para ele agora mesmo, mas não pelo telefone, interrompeu Lúcia. Precisa ser uma conversa olho no olho, para ver as expressões dele, ler suas emoções. É mais seguro assim, espera ele voltar. Vou enlouquecer esperando. Sim, é difícil, mas espera, fale com ele. Eu já vi vocês juntos muitas vezes. Vocês são um lindo casal. Eu vi como ele olha para você. Não pode ser que o Marcelo seja assim. Não acredito. Aline suspirou. Ela mesma não acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos o marido levando aquela mulher e o adolescente para o shopping, e os três tão felizes por estarem juntos. Lúcia conseguiu acalmar um pouco a amiga e apoiá-la. Garantiu que, de qualquer forma, estaria do lado dela, aconteça o que acontecesse. Isso valia muito. Mesmo assim, Aline não conseguiu fechar os olhos naquela noite, nem durante o dia seguinte. Toda aquela história não saía de sua cabeça. Aline chegou a evitar deliberadamente as ligações do marido, respondendo depois com mensagens de texto, dizendo que estava sem tempo. Ela sabia que se ouvisse a voz dele, Marcelo entenderia tudo, e eles precisavam conversar olho no olho. E então chegou o dia em questão. O dia em que Marcelo voltaria daquela suposta viagem de trabalho. Segundo o plano, depois de aterrissar, ele iria direto para o escritório, já que na ausência dele sempre se acumulava trabalho. Mas à noite, no jantar, o casal finalmente se reencontraria. Aline tremia diante daquela conversa. Será que Marcelo começaria a enrolar e a se esquivar,
ao saber que a esposa o vira, mas nesse caso ela perceberia na hora. Conhecia bem demais o marido e sabia ler suas emoções com facilidade. Era mais provável que Marcelo, percebendo que tinha sido descoberto, acabasse contando a verdade. E essa verdade Aline também temia, porque, e se acontecesse de Marcelo ainda amar aquela mulher, a mãe de seu filho? E se os dois tivessem se separado por algum motivo bobo, e então Aline tivesse aparecido, se tornando um obstáculo para a reunião de Marcelo com aquela mulher, e se agora Marcelo simplesmente tivesse medo de deixar a esposa por pena? Sabe-se o que poderia estar acontecendo, só uma coisa parecia evidente: Marcelo lhe era infiel. Marcelo a enganara por longos anos, e isso era terrível. Aline voltou para casa mais cedo naquele dia. Andava de um lado para o outro pelo apartamento vazio, esperando o marido. Logo ele apareceria, como sempre depois das viagens, com um sorriso no rosto e um buquê de flores para a esposa. E ela teria que fazer aquela pergunta, bem na cara dele. Aquela pergunta. Tudo isso era tão difícil, só que Marcelo não chegou na hora prevista. A princípio, Aline não ficou muito preocupada, porque isso já tinha acontecido antes. O marido frequentemente se atrasava no trabalho, e ainda mais agora, depois de tanto tempo fora do escritório. Devia ter um monte de documentos acumulados. Mas então o telefone tocou. Na tela do celular apareceu um número desconhecido. O coração de Aline se apertou em uma tensa expectativa. Dificilmente seria algo bom, à noite, quando alguém liga de um número estranho. A senhora é a esposa de Marcelo Henrique Andrade? Perguntou uma voz masculina, sem emoção, do outro lado da linha. Sim, respondeu Aline. Algo dentro dela ficou vazio e gelado. Seu marido se envolveu num acidente. Ele está no hospital agora. O que aconteceu com ele? Ele está vivo? Aline esqueceu na hora tanto da mulher e do adolescente, quanto da conversa séria que deveria ter com Marcelo. Todos os pensamentos foram tomados pelo medo por aquela pessoa amada, sem dúvida amada e querida. Ele está vivo, garantiu o homem. O acidente, na verdade, não foi tão grave assim. Seu marido perdeu o controle do carro e acabou raspando levemente em mim na estrada. Então ele está bem? Bom, ele está vivo, mas tem algo errado com ele. Parece que seu marido se sentiu mal ao volante e foi por isso que ele me atingiu. O senhor sabe o que aconteceu com ele? A voz de Aline tremia de desespero. Não sei, mas seu marido definitivamente está vivo. Levaram ele numa ambulância para o Hospital Central. Perguntei aos médicos especificamente para poder te avisar. Então liga lá. Pergunta sobre o estado de saúde dele. Muito obrigada pela informação, exclamou Aline e desligou. Imediatamente começou a tentar ligar para o hospital, mas não conseguiu falar com ninguém pelos números que encontrou na internet. Simplesmente não atendiam. Talvez já fosse tarde demais, mas alguém deveria estar de plantão 24 horas no telefone. E então Aline ligou para Lúcia. A quem mais ela poderia recorrer? Que horror! Eu e o Ricardo vamos já para sua casa e te levamos ao hospital, prometeu Lúcia. Estamos nos arrumando, espera. E então, com muito cuidado, fez uma pergunta. Você não chegou a perguntar nada a ele, não é? Ele não sabe que você ouviu? Não, eu estava justamente esperando ele voltar para essa conversa. E aí veio essa ligação dizendo que o Marcelo estava no hospital. Tá bom, por enquanto não diga nada a ele. Você pensa que eu sou louca? Claro que não vou dizer nada, só quero que ele sobreviva. Lúcia, junto com o atual marido, Ricardo, chegou o mais rápido possível. Até aquele momento, Aline já tinha tomado um calmante, mas continuava trêmula. Quando a amiga apareceu, ficou um pouco mais fácil. Era importante, de fato, sentir o apoio das pessoas queridas em situações tão terríveis. No hospital, descobriram que Marcelo estava na UTI. O médico responsável contou sobre problemas cardíacos sérios que, ao que parecia, já existiam há muito tempo. Aline não conseguia acreditar. Seu Marcelo sempre fora saudável. Ele levava uma vida correta, se alimentava bem, praticava esportes, até tomava vitaminas regularmente. Nenhum problema no coração, especialmente antigo, jamais existira nele.
Aline certamente saberia disso. Embora os eventos recentes, é claro, mostrassem que ela não sabia muita coisa sobre o marido. Ainda assim, problemas cardíacos provavelmente não eram fáceis de passar despercebidos. O mais importante, naquele período difícil, era que Marcelo sobrevivera. Ele estava na UTI. Médicos locais e convidados lutavam por sua vida. Sim, especialistas da capital foram chamados para tratar Marcelo, porque o caso dele também se revelou interessante do ponto de vista médico. Aline não se aprofundou nos detalhes, mas era algo raro e pouco estudado. Naqueles dias difíceis e longos, Aline não conseguia se concentrar em nada. Agora ela quase não pensava mais naquilo que vira no dia anterior, naquela mulher, no garoto e em Marcelo, que pareciam uma família de verdade. Na cabeça, batia apenas um pensamento: que ele sobrevivesse, que conseguisse se recuperar. O resto ficou em segundo plano, nem segundo, 10º plano. E então, uma semana depois, Marcelo começou a melhorar. Foi transferido da UTI para um quarto comum. Ainda haveria um longo tratamento, mas a crise já tinha passado. Agora Aline não estremecia mais a cada telefonema, com medo de que fosse o hospital trazendo notícias terríveis. Depois de um tempo, permitiram que Aline visitasse Marcelo. Ele parecia abatido, mais magro, mas era o seu Marcelo, aquele mesmo Marcelo que ela conhecia e amava. Marcelo sorria, fazia piadas sobre seu estado e, como sempre, contagiava a Aline com a confiança de que tudo ficaria bem. Fiquei tão assustada. Pensei que nunca mais... A voz de Aline falhou ao tentar terminar a frase. Não se preocupe. Não é tão fácil se livrar de mim assim, brincou Marcelo. E não é nada demais, só um pequeno problema cardíaco. Pequeno? Você passou uma semana na UTI lutando pela vida. Bom, não exagera. UTI é só uma formalidade. É assim que funciona, porque nada de tão grave aconteceu comigo. Acontece por estresse, falta de sono, mas isso não vai se repetir mais. Só vou tomar os remédios na hora certa e pronto. Você nunca teve problemas de saúde. Por que isso de repente? É tão inesperado. Marcelo ficou um pouco em silêncio, depois respondeu. Pois é, nosso corpo às vezes nos dá surpresas e nem sempre são agradáveis. Aline concordou com a cabeça e ficou olhando para o marido. Não conseguia crer que estavam juntos de novo. Sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seu coração. Mas, ao voltar para casa, Aline voltou a pensar naquela cena. O garoto adolescente, a mulher, Marcelo, felizes e claramente apegados um ao outro, pessoas muito próximas e queridas. O importante era que Marcelo estava vivo, que estava com ela. Isso era verdade. Mas agora, com o perigo mortal já distante, Aline voltou a pensar na conversa importante que ainda não tinham tido. A crise tinha impedido. Quando Marcelo recebesse alta, talvez não fosse o caso de começar essa conversa de cara, porque ele ainda estava muito fraco. Os médicos diziam que ele deveria evitar estresse, então a explicação teria que esperar, por mais difícil que fosse. Passou-se mais um tempo e finalmente chegou a tão esperada alta. Marcelo ficou muito feliz por voltar para casa. Estava com saudades da esposa e do apartamento confortável. Aline desfazia a mala do marido, organizando suas roupas quando a voz de Marcelo veio da cozinha. Aline, precisamos falar seriamente. Tudo dentro da mulher se contraiu. Ali estava ele, o momento da verdade. O marido decidira ele mesmo começar a conversa que Aline pensava adiar para um momento melhor, quando o marido estivesse mais forte e tivesse se recuperado daquele ataque cardíaco repentino e terrível. Sentaram-se à mesa da cozinha, um de frente para o outro. Marcelo parecia incomumente sério, até severo. Era visível que tinha sido difícil para ele tomar a decisão de iniciar aquela conversa. Aline apenas ficou em silêncio, olhando para o marido, sem demonstrar nada, sem dar a entender que já sabia, sem mencionar onde e com quem tinha visto Marcelo naquele dia, quando ele, segundo as próprias palavras, deveria estar em outra cidade por questões de trabalho. Era assim mesmo melhor. Muito melhor. Aline não estava forçando Marcelo contra a parede.
Ele mesmo decidira se abrir com a esposa. E isso era correto. Aline, há algo que escondi de você todo esse tempo. Estamos juntos há 14 anos. Você nunca imaginou que eu tinha um segredo. Ele me pesou muito por muito tempo, mas agora, depois de tudo o que aconteceu, chegou a hora de aliviar minha alma. Aline não disse nada, apenas respirou profundamente. Desde os últimos acontecimentos, já entendia muito bem que o marido tinha algo a esconder. E agora tudo ficaria claro. Isso aconteceu 1 ano e meio antes de nos conhecermos, começou Marcelo. Eu tinha acabado de comprar um carro novo. Ele era tão rápido, tão veloz. Eu simplesmente perdia a cabeça, pisava fundo no acelerador e voava pelas ruas com música alta. Era um prazer enorme para mim. Aline olhava para o marido surpresa. Marcelo sempre fora um homem prudente e responsável. Era difícil imaginá-lo como um piloto imprudente. Ele tinha um jeito de dirigir muito cauteloso. Que corrida nada. Mas como a prática demonstrava, Aline estava longe de conhecer tudo sobre o marido. E agora ele revelaria seu segredo mais íntimo. Talvez, depois dessa confissão, ambos se sentissem aliviados, independentemente do que viesse a seguir. Aline ainda não sabia, não entendia se Marcelo pretendia ficar com ela ou se depois de encarar a morte de frente, decidira voltar para a ex e o filho. Será que conseguiria perdoar o marido se ele decidisse permanecer com ela? A incerteza, é claro, não deixava de assustar. De qualquer forma, depois dessa conversa, muita coisa mudaria. Tudo, na verdade, mudaria. Vejo que você está surpresa, sorriu levemente Marcelo. Mas eu realmente corria muito pela cidade naquela época. E na estrada eu fazia de tudo. Recebi tantas multas naquele tempo. O que se há de fazer? Eu era jovem. Tinha acabado de ter dinheiro pela primeira vez. Claro que fiquei meio enlouquecido com tudo aquilo. Mas aconteceu aquilo que simplesmente não poderia acontecer com um jovem que se comportava de forma tão imprudente. Marcelo se envolveu num acidente de trânsito. Tudo aconteceu na estrada, em um dia chuvoso de verão. Pista escorregadia, velocidade alta. O carro de Marcelo derrapou e foi direto para o acostamento. A frente do carro ficou amassada como um sanfona. Marcelo ficou preso no banco. O volante foi empurrado com força contra o peito do jovem. Várias costelas se quebraram, mas o mais grave de tudo foi que o coração sofreu uma lesão séria. Os médicos ficaram impressionados na época. Como é que eu consegui chegar ao hospital? Recordava Marcelo daqueles tempos. Eu fiquei quase todo o tempo inconsciente, saía da névoa por alguns instantes e depois voltava a cair, caía na escuridão. Era assustador e vazio ali, mas pelo menos não sentia dor. Bastava voltar à realidade, e a dor literalmente despedaçava todo o meu corpo. Algum motorista notou Marcelo e o carro destruído, parou, chamou ajuda. Os socorristas pensavam que iriam encontrar um corpo no carro, mas Marcelo, de repente, abriu os olhos. O jovem foi imediatamente levado pela ambulância que chegou. As chances de chegar viva ao hospital eram poucas, mas ele conseguiu. Depois, precisou passar várias semanas na UTI, entre a vida e a morte. Viu, não é a primeira vez que eu fico curtindo a UTI, sorriu Marcelo. Aline olhava para o marido, os olhos arregalados de horror. Mas por quê? Por que o marido contava isso a ela pela primeira vez agora? Marcelo, como se tivesse lido os pensamentos dela de novo. Aliás, já não era mais surpresa. Sim, eu não te contei isso porque você precisava de um protetor forte, de uma muralha de pedra. Não precisava te lembrar mais uma vez da minha vulnerabilidade. Sim, sofri um acidente terrível, sim. Fiquei entre a vida e a morte. Mas sobrevivi, não é? Não queria te preocupar mais do que o necessário. No geral, os ferimentos de Marcelo não eram tão graves assim. Sim, exigiam um tratamento, mas respondiam bem à terapia. Mas o coração, o impacto do volante contra o peito tinha sido tão forte que o coração ficou criticamente danificado. Os médicos lutaram. Marcelo passou por várias cirurgias. Os doutores tentaram com todas as forças
restaurar o coração daquele homem ainda tão jovem. O próprio coração em si era saudável, forte. Foi exatamente graças a isso que Marcelo resistiu até a ajuda chegar. Mas os danos eram tão grandes que o estado de Marcelo piorava a cada dia, mesmo com todo o esforço colossal dos médicos. Minha mãe me contou depois, recordava Marcelo, que disseram a eles para se prepararem para o pior, porque meu estado era crítico e tudo ia piorando, e nada estava dando certo, embora os médicos se esforçassem muito. Imagina como foi ouvir isso para os meus pais. Aline apenas balançou a cabeça em silêncio. Era assustador ouvir tudo aquilo, mesmo agora, tantos anos depois, com o perigo já há muito superado. E os médicos quase desistiram de mim, mas apareceu um jovem cirurgião recém-formado. Ele disse que talvez um transplante de coração pudesse funcionar. No início, ninguém levou a sério as palavras dele. Davam argumentos sobre por que não fazer aquilo. Garantiam que eu não sobreviveria a outra cirurgia, ainda mais uma daquele tipo. Mas o médico, apesar da juventude, conseguiu, de algum jeito, convencer todo mundo. Em resumo, era um experimento. Se sobrevivesse, ótimo, uma sensação médica, uma experiência interessante, que talvez salvasse outras vidas. Se não sobrevivesse, bom, o destino já estava traçado de qualquer forma. E assim, Marcelo entrou nas listas de pessoas que precisavam de um doador. Aquilo ainda estava muito longe de ser uma salvação. Era apenas uma pequena chance. Muita coisa poderia dar errado. A cirurgia seria complicada. O período de recuperação, longo e sério. Demorou muito para encontrar um doador, continuou Marcelo. Eu tenho um tipo sanguíneo raro, você sabe. Procuraram em bancos de dados aqui e até no exterior. Apareceram patrocinadores dispostos a pagar pelo meu tratamento. Foi incrível para mim saber que existia tanta gente boa no mundo. Decidi, naquela época, que se sobrevivesse, também ajudaria as pessoas. Isso é importante, é necessário, é correto. Mas as esperanças de salvação diminuíam a cada dia. Eu ia piorando. O coração ferido estava falhando. Aline olhava para o marido, os olhos bem abertos. Esperava uma conversa totalmente diferente. Pensava que ela giraria em torno da vida pessoal de Marcelo, da qual a esposa nem suspeitava até pouco tempo atrás. E, em vez disso, um acidente terrível, um coração doente. E então aconteceu um milagre, não há outra forma de chamar. E ainda aconteceu justo no fim de ano, só que até hoje não consigo me alegrar plenamente com o que aconteceu. Agora você vai entender por quê. Naquele ano o verão chegou fora de época. O calor estava anormalmente intenso e as chuvas muito mais fortes do que o normal para aquela estação. Em vez do tempo firme que costumava marcar aqueles meses, poças e lama por todo lado. Em vez de dias claros, temporais repentinos e umidade no ar. Em compensação, era um paraíso para os motociclistas. As estradas continuavam cheias de motocicletas voando, fazendo barulho por toda a região. E até ciclistas e usuários de patinetes ainda estavam abundantes nas ruas. Chegou ao hospital um garoto motociclista. Um carro do tipo SUV o derrubou numa curva, disse Marcelo com um suspiro profundo. Eu escutei as enfermeiras comentando sobre isso. Jovem, bonito, saudável, mas os médicos constataram morte cerebral. E isso significava nenhuma chance de salvação. Marcelo sentiu pena daquele garoto desconhecido. Claro, ele mesmo estava numa situação difícil, mas ainda assim estava vivo, via a luz do dia, sentia e compreendia tudo, tinha esperança. Já aquele jovem, considerando-se praticamente, não existia mais, embora o coração ainda batesse e o corpo parecesse vivo. Era algo difícil de aceitar, e Marcelo entendia perfeitamente o jovem acidentado. Todos ao redor o criticavam, diziam como podia correr daquele jeito pelas estradas numa moto, mas Marcelo sabia exatamente o que aquele jovem sentia, porque ele mesmo fora assim. Vocês andam por aí como loucos e depois é a mãe que sofre. Repreendeu suavemente Marcelo, a auxiliar de limpeza, que tinha vindo lavar o piso do quarto. Por sua causa, os médicos lutam entre a vida e a morte por causa das suas corridas.
E aquele garotinho então nem se fala. A namorada dele aparece toda hora. Ah, como aquela menina sofre. Ainda tem esperança de que o piloto dela volte a si. Ah, meninos, meninos, como podem se cuidar tão pouco? E então, um pouco depois, chegou ao quarto de Marcelo exatamente aquele jovem médico que insistira no transplante de coração. Boas notícias, disse ele sorrindo para Marcelo. Encontramos um doador para você. A compatibilidade é simplesmente perfeita. Melhor não poderia ser. Então tudo vai ficar bem. Marcelo no início se alegrou, mas então de repente percebeu. Simplesmente juntou as peças. Escuta, isso não tem nada a ver com aquele garoto, o motociclista que chegou aqui recentemente, tem? O médico não respondeu de imediato. Sim, você entendeu certo. É o coração dele. O Maurício não tem nenhuma chance. E descobrimos que ele já tinha assinado há tempos um documento de consentimento para doação, caso algo acontecesse com ele. Que incrível, pensar nisso numa idade tão jovem. Como se ele soubesse. Talvez seja parte de algum código dos motociclistas, não sei. De qualquer forma, agora você tem chances bem boas. Ele é perfeito como doador para você. É raro encontrar essa compatibilidade tão completa. E começaram a preparar Marcelo para a cirurgia. Ele estava com medo. E se não acordasse depois da anestesia, e se aquela fosse a última vez que via a luz do dia? Mas, ao mesmo tempo, sentia alegria. Afinal, era uma chance real de uma vida longa e feliz. Ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar no jovem motociclista em Maurício, que vivera tão pouco neste mundo. Em resumo, foi um período difícil para mim, para resumir, sorriu Marcelo. Aline apenas assentiu em silêncio. Não havia necessidade de palavras adicionais. Já estava tudo bem claro. A cirurgia foi um sucesso. Marcelo acordou da anestesia na UTI e percebeu, na hora, que tudo ficaria bem. Sentia-se relativamente bem, apesar da intervenção longa e séria, das doses enormes de medicamentos e da grande perda de sangue. O novo coração batia em seu peito, ainda que lentamente, com algumas falhas, mas começava a entrar no ritmo, a se adaptar. Era estranho. Entender que agora havia em mim um pedacinho de outra pessoa. Já naquela época, na UTI, eu quis saber tudo o que pudesse sobre aquele Maurício. A propósito, o médico quebrou uma regra importante quando me disse quem era meu doador. Em teoria, isso é proibido, mas eu mesmo acabei adivinhando, e o médico não quis me mentir. Depois veio uma longa etapa de reabilitação. Para a surpresa de Marcelo, ele escapou de todos os problemas comuns aos pacientes com órgãos transplantados. O coração se adaptou como se fosse seu desde sempre. Claro, agora Marcelo precisava tomar remédios diariamente, mas isso era pouco comparado ao fato de que sua vida continuava. Quando finalmente se recuperou e saiu do hospital, a primeira coisa que Marcelo fez foi procurar a namorada de Maurício, aquela mesma que ia todos os dias visitá-lo no hospital e que, segundo as enfermeiras e auxiliares, chorava muito tempo no jardim do hospital. Os moradores locais até se acostumaram com ela. Sentiam muita pena e a apoiavam como podiam. Não foi difícil para Marcelo descobrir o endereço de Vanessa. Esse era o nome da namorada de Maurício. Mas encontrá-la pessoalmente, Marcelo demorou muito para se decidir. No início, ficou observando a garota de longe. Ela saía de casa todas as manhãs, ia até o ponto de ônibus, trabalhava numa fábrica como auxiliar de um técnico. Isso Marcelo também descobriu. À noite, voltava para casa. Às vezes, amigas a visitavam. Era tudo o que compunha a vida de Vanessa. A garota parecia viver de forma mecânica, por inércia. Pele acinzentada, olheiras escuras, nenhuma maquiagem, pálpebras sempre inchadas. Visivelmente chorava muito, muito. Marcelo não conseguia se decidir a falar com Vanessa. Afinal, ele tinha sobrevivido ao custo da vida do homem que ela amava. Claro, Maurício não tinha morrido por culpa de Marcelo, mas quando uma pessoa está em sofrimento, é natural querer culpar alguém, querer despejar a dor em alguém. Mesmo assim, um dia, Marcelo finalmente se decidiu. Vanessa, claro, não tinha ideia de quem tinha recebido o coração do homem amado. Um coração que, de certa forma,
também havia pertencido a ela. Por isso, ficou muito surpresa quando Marcelo a abordou na rua, justamente quando ela voltava do trabalho. "Olá", disse Marcelo meio sem jeito. A garota olhou para ele surpresa. Algo parecido com medo passou por seus olhos grandes. "Isso vai parecer estranho, mas neste momento bate em mim o coração do homem que você ama. Eu sobrevivi graças ao Maurício. Eu simplesmente precisava te dar algum apoio. Eu vejo o quanto você está mal." Eles começaram a conversar. Vanessa se revelou uma garota muito gentil e tocante. Marcelo entendeu perfeitamente por que Maurício a escolhera. Marcelo temia que a garota o culpasse. Mas ela disse: "Estou muito feliz que o Maurício não morreu em vão, que graças a ele você está vivo, e talvez mais alguém também, eu não sei, mas espero que ele tenha ajudado outras pessoas também. Mas mesmo que tenha salvado só uma vida, isso já é muito." Dizendo isso, Vanessa voltou a chorar de novo. Marcelo começou a tentar entender o motivo. E depois que a garota se abriu com ele entendeu que não era por acaso que algo o empurrava em direção àquela garota, como se algo dentro dele não o deixasse em paz. Descobriu-se que Vanessa estava numa situação desesperada. Ela era órfã, criada em um abrigo. Por causa de fraudes e enganos, a garota tinha perdido o apartamento que lhe era devido pelo governo. Vanessa vivia em albergues, só dava para isso com seu salário. Ela se esforçava muito, trabalhava bastante, mas claramente não conseguia se sustentar. E então apareceu Maurício. Eles se conheceram justamente na rua. Maurício gostou muito daquela garota magrinha, andando apressada de vestido leve. Foi até ela, se apresentou. Começaram a namorar. O próprio Maurício era do interior. Na capital, tinha se formado em um curso técnico de eletricista. Ganhava bem, dava para tudo o que precisava: comida, roupa, aluguel e até mesmo um hobby. Maurício, desde criança, era apaixonado por motocicletas. Lá no interior, andava em sua moto, dominava perfeitamente a condução. No dia do acidente, a estrada escorregadia e um motorista de carro tipo Jeep, que não respeitava nada as regras de trânsito, foram o que o derrubaram. Em resumo, Maurício e Vanessa viviam juntos e planejavam se casar. Mas então veio aquele acidente terrível. Vanessa ficou em estado de choque total e, por isso, nem percebeu, no começo, certas mudanças que ocorriam em seu corpo. "Eu descobri há pouco tempo que estou esperando um filho. É nosso, do Maurício, mas vou ter que abandoná-lo", desabafou Vanessa chorando. "Por quê?" Marcelo não entendeu. Sentiu um arrepio na espinha ao pensar que algo do Maurício permaneceria neste mundo. Maurício tinha partido, mas ao mesmo tempo não totalmente. Isso era tão importante. "Eu quero muito ficar com esse bebê. Já o amo. Mas o que posso oferecer a ele? Em breve vão me expulsar do apartamento alugado. Quem pagava por ele era o Maurício. Eu não ganho o suficiente. E vão me demitir do trabalho também se descobrirem que estou grávida. Tenho certeza disso. Vão achar uma desculpa. O patrão já fez isso com outras garotas. Ele não quer mulheres em licença maternidade ou com filhos pequenos no quadro de funcionários. Dá muito trabalho. Eu não tenho dinheiro, não tenho onde morar. Não consigo. Não posso ficar com ele." Vanessa voltou a chorar. "Como assim não pode?" exclamou Marcelo. "Isso é a continuação do Maurício. Tudo vai ficar bem. A gente vai dar um jeito. Eu vou resolver tudo. Só não pensa nisso nem por um momento. Cuida desse bebê." "De verdade?" Vanessa olhava para Marcelo com olhos cheios de esperança. Era visível que ela mesma queria muito ficar com aquele filho. "Claro que sim. O filho do Maurício vai viver e você vai ser uma mãe maravilhosa. Já estou vendo isso." E Marcelo cumpriu a promessa. Encontrou um novo emprego e trabalhou até a exaustão porque precisava cuidar de si mesmo e também ajudar Vanessa. A gravidez dela foi difícil. Ela ficava muito tempo internada e, em geral, se sentia muito mal. Como ela tinha previsto, o patrão tentou demiti-la, mas Marcelo interveio. Tinha conhecido os advogados que não tiveram dificuldade em colocar o empregador desonesto contra a parede.
de modo que ele teve até que pagar uma indenização moral a Vanessa, o que não fez nenhum mal. Olha, foi graças a toda essa história que consegui o que consegui, confessou Marcelo olhando nos olhos de Aline. Tive que trabalhar muito. Tive que correr atrás porque Vanessa e o pequeno Maurício, que aliás nasceu um pouco antes do prazo, precisavam da minha ajuda e estou com eles até hoje. Eles são minha família, eu os apoio, e não só financeiramente. O Maurício precisa muito de apoio, de atenção. Ele cresceu sem pai, precisa de alguém em quem possa se apoiar. Eu vi vocês, confessou finalmente Aline. Eu vi vocês no shopping, no dia antes daquela crise que você teve. Verdade, se surpreendeu Marcelo. Imagino o que você pode ter pensado de mim. E eu pensei mesmo, admitiu Aline. Eu ia te confrontar, mas você foi internado, e agora você mesmo decidiu se abrir comigo. Por que não fez isso antes? Porque você precisava de alguém forte ao seu lado, de um protetor, de um apoio. Não queria que você soubesse que eu, no fundo, sou um inválido. Eu realmente tenho uma deficiência permanente. Fizeram um transplante de coração em mim. Eu tomava os remédios todos os dias, transferindo-os para um pote de vitaminas, para que você não suspeitasse de nada, e também me exercitava moderadamente e comia corretamente. Eram as recomendações dos médicos, e fazia exames regularmente. Estava tudo bem, eu estava sob observação, mas às vezes essas coisas acontecem. Tive uma infecção, e houve uma reação. Quase morri de novo. Mas os médicos fizeram a cirurgia e ajustaram um novo tratamento. Agora estou novinho de novo. Pode ficar tranquila. Então você não me contou sobre a Vanessa e o Maurício só porque queria poupar meus sentimentos? Confirmou Aline. Sim, me perdoa. Isso ainda é uma mentira, e eu entendi isso na UTI, quando estive de novo entre a vida e a morte. Entendi que não devia esconder mais nada de você. Eu vou apresentar vocês. A Vanessa já dizia há tempos que era hora de fazer isso, que esconder tudo assim não estava certo. Mas naquele caso, eu teria que admitir para você que não sou tão invulnerável assim. Não sou tão forte como você pensava. Não sou aquela rocha de que você precisava. Você teve uma infância difícil. Eu queria ser uma proteção confiável para você. Bem, eu não sou tão fraca quanto você pensava todo esse tempo, sorriu Aline. Ela não esperava de forma alguma uma explicação assim, mas era muito melhor do que todas as versões que ela mesma tinha imaginado. É verdade que Marcelo estava certo em uma coisa. Agora ele realmente não parecia mais invulnerável para ela, mas não havia nada de mal nisso. Não existem pessoas invulneráveis. Estou feliz que finalmente sejamos honestos um com o outro. Aline colocou a mão sobre a mão do marido. Ele sorriu e ergueu os olhos para ela. Sério? Eu pensei que você fosse me matar por isso, 14 anos guardando esse segredo. Talvez devesse mesmo fazer isso com você, sorriu Aline. Mas eu não sou inimiga de mim mesma. Aliás, vamos convidar Vanessa e o Maurício para o fim de semana. Eu preparo a mesa, finalmente nos conhecemos. O que o pequeno Maurício gosta de comer? O que você acha? Será que meu frango com batatas no forno vai agradar ele? Ele vai adorar, afirmou Marcelo com confiança. Como tive sorte com você. Você é a melhor. Aline sorriu. Sentia o coração leve e iluminado e sabia, tinha certeza, de que o marido amado sentia exatamente a mesma coisa.